todos. Mais uma vez temos a oportunidade de estar junto para uma entrevista exclusiva. Hoje temos em estúdio o apóstolo Hugo Zé, o representante do profeta Kaku Filipe em Angola, onde abordaremos como tema ser cristão. Olá, apóstolo Hugo Zé. Olá, obrigado. Sim, apóstolo Hugo Zé, o tema que nos traz aqui hoje é o ser cristão. Apóstolo Hugo Zé, o que é ser um cristão? Ser um cristão é ter um profeta vivo como os profetas da Bíblia. Isto é que é ser um cristão. O apóstolo Hugo Zé é cristão? Claro, eu sou cristão e o meu profeta é Kaku Filipe. Qual é a sua igreja, apóstolo Hugo Zé? Eu não tenho igreja. Alguém sendo cristão não significa que ele segue uma igreja. É porque nós estamos na quinta dimensão que Satanás substituiu. E se alguém vê alguém com a Bíblia na mão, ele pergunta-lhe: se tu és cristão, qual é a tua igreja? Vocês veem? O ser cristão não significa que você professa uma religião. O ser cristão não significa que você segue uma igreja ou você ama a Bíblia, não. Ser cristão é ter um profeta vivo com o selo da infalibilidade. Ser cristão é ter um profeta como Isaías, Jeremias, Abacuque, Naum. Ser cristão é ter um profeta com um ministério e com uma mensagem profética. Ser cristão é ter um profeta que tem um chamamento, uma comissão e uma mensagem, assim conforme Isaías, Jeremias, Abacuque, Naum, Malaquias, Sofonias e todos os outros profetas tiveram uma mensagem e todos quantos o seguiam, eles eram cristãos. Mas, apóstolo Hugo Zé, é um pouco contraditório. Como pode alguém na terra ser cristão sem pertencer a uma igreja? Claro. Pedro foi cristão e teve um profeta, Jesus de Nazaré. Maria Madalena era um cristão e teve um profeta, que era Jesus de Nazaré. Mesmo Tito, Timóteo, eles eram cristãos e tinha um profeta, que é Paulo. É impossível alguém ser cristão sem ter um profeta vivo, porque cristão vem de Cristo, seguidor de Cristo. E João 6, 28 e 29, está escrito que exercer a obra de Deus, exercer a obra de Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o anjo de 24 de abril de 1993, é crer naquele que ele enviou. E quem ele envia? Profeta. Porque é profeta que é a boca de Deus. É um profeta que é a boca de Deus. A palavra Nabi significa porta-voz. Não um portador de milagre ou de unção, não. Mas sim portador de uma mensagem. Portador de a palavra divina. Portador de Jesus. Porque é Jesus Cristo que é a palavra. Jesus Cristo é a palavra que o profeta Kaku Filipe os prega. Sim. Apóstolo Hugo Zé, se observarmos um ponto, como exemplo o meu caso, se eu não for à igreja, mas leio todos os dias a Bíblia, eu cumpro com os mandamentos, não faço mal a ninguém, não injustiço ninguém, não minto, não me prostituo, assim não sou um cristão? Não. É impossível. É impossível alguém ser cristão sem estar como profeta mensageiro do seu tempo. É impossível. No tempo de Jesus de Nazaré, ninguém poderia ser cristão se esta pessoa não seguia Jesus de Nazaré. No tempo de Paulo, ninguém poderia ser cristão sem seguir Paulo. No tempo de João Batista, no tempo de Moisés, no tempo de Josué, ou outros profetas da Bíblia, ou mesmo no tempo de William Branham, ou mesmo no tempo de John Wesley, ou mesmo no tempo de Martin Lutero, ninguém poderia ser cristão em seus tempos se eles rejeitaram aquele que Jesus Cristo enviou para eles. Ok. Existem pessoas que, por exemplo, não vão a nenhuma igreja, mas fundam um grupo que são chamados de ministério, oram pelas pessoas, trabalham para a libertação das pessoas. Essas pessoas também não entram em nenhuma igreja, não são cristãos? Quem é o profeta deles? Ser cristão significa que você tem um profeta vivo. É Jesus Cristo. Jesus de Nazaré andou com eles. Ser cristão é ter um profeta vivo. Jesus de Nazaré, eles são judeus? Não. Como é possível alguém
dizer que ele é cristão e não tem um profeta vivo. Pedro era cristão e andou com Jesus de Nazaré, comeu com ele, andou com ele, falou com ele. Como é possível você hoje dizer que és cristão e não tens um profeta vivo? É impossível, isso é loucura. Mas como é que a humanidade irá acreditar que os católicos, protestantes, evangélicos e islamistas são loucos se eles não comem no lixo? Vê? Então isto quer dizer que mesmo se eu jejuar todos os dias, participar, me sacrificar para a obra, dando esmola, ajudando os feridos, indo nos hospitais fazer a obra, ajudar pessoas acamadas, levar comida, ir na cadeia, visitar os presos, de levar a palavra, lhes distribuir livros com palavras de Deus com o Novo Testamento, assim não sou um cristão. Não, é impossível. A Bíblia conta-nos nos evangelhos um relato de um homem chamado Cornélio. Aí, de acordo com essa história, nós vemos que Cornélio, para ele ser cristão, ele teve que reconhecer, teve que crer aquele que estava com a chave do reino dos céus. E assim hoje, o homem hoje que está com a chave do reino dos céus é o profeta Caco Filipe. É Caco Filipe que a chave do reino dos céus nunca esteve com Jesus. Jesus somente ele esteve com a chave da morte e do Hades. A chave do reino dos céus sempre esteve com um homem vivo. E é impossível a pessoa jejuando, fazendo esmola, fazendo boas coisas, dando doações e rejeitando o profeta messiânico do seu tempo, ele ser cristão. No caso de Cornélio, quando o anjo do Senhor apareceu-lhe, o anjo do Senhor não veio para fortificar-lhe. O anjo do Senhor não veio para lhe dizer que tem que fazer mais 40 dias de jejum, não. O anjo do Senhor apareceu-lhe indicando a um homem. Para ele era um homem que estava com as palavras do reino dos céus. E assim hoje, ainda que se as vossas orações sobem para Deus, ainda que vocês sejam verdadeiros pastores, que ainda que vocês sejam verdadeiros apóstolos, evangelistas, doutores, profetas de Efésios 4:11, se a vossa oração sobe diretamente para Deus, se um anjo vos aparecer, este anjo não vos dirá uma outra coisa, a não ser vos conduzir para a mensagem do profeta Caco Filipe. Porque é ele, o profeta mensageiro, que o nosso Senhor Jesus Cristo enviou à terra como os profetas da Bíblia, de acordo com a promessa do mesmo Senhor Jesus Cristo em Mateus 23:34. Sim, mas, apóstolo José, mas há homens que têm visões, que têm sonhos, que anjo visita e lhes dá a palavra. Deus não reconhece aquele que ele não estabeleceu. No tempo de Moisés, o anjo do Senhor, quando apareceu em Moisés, lá em Êxodo 3, qualquer pessoa que poderia vir dizer, ainda se ele se chamasse Coré, ainda se ele se chamasse Datã, se ele viesse e dissesse que o anjo do Senhor apareceu-lhe, este anjo não viria para fortificar-lhe, mas sim para conduzir-lhe a um homem, que era Moisés, que estava com a chave do reino dos céus. Se este anjo não vir lhe falar, não vir lhe mostrar isso, se este anjo não vir lhe mostrar o profeta mensagem do seu tempo, o profeta vivo, este anjo é o Lucifer. Ok. Apóstolo José, então para o nosso tempo, para o agora, como alguém se torna cristão ou como alguém é considerado um cristão nessa geração? Nesta geração, para alguém ser cristão, ele tem que crer no profeta Caco Filipe. O profeta que o Senhor Jesus Cristo enviou à terra. É o profeta Caco Filipe que é o legislador da palavra, que é a boca de Deus, o que exprime os pensamentos de Deus nessa geração. É ele quem define o pecado, porque no tempo de Noé, ninguém foi salvo sem Noé. No tempo de Isaías, Jeremias, Abacuque, Naum, ninguém estava na vontade de Deus, rejeitando estes homens. Se alguém, no tempo de Noé, clamava ser de Jeová, clamava crer em Jeová, clamava ser um verdadeiro cristão, isto significou que ele entrou na arca de Noé. Agora, se você clama ser cristão e você não crê no profeta Caco Filipe,
Isso é você que diz. Mas Deus não o reconhece como cristão. Porque cristão significa crer em um profeta vivo, como os profetas da Bíblia. Não um profeta morto. Não um profeta que morreu há 2000 anos atrás. Não um profeta que morreu há 100 anos atrás. Não um profeta que morreu há 40 anos atrás. Não. Mas sim um profeta vivo, como os profetas da Bíblia. No tempo de Jesus de Nazaré, Pedro só era cristão porque Jesus de Nazaré estava vivo. No tempo de Jesus de Nazaré, Timóteo, Maria Madalena e as outras só eram cristãos porque tinham um profeta vivo, Maria Madalena, mesmo no tempo de João Batista. Apolo e os seus discípulos só eram cristãos porque eles criam em João Batista, que era o profeta vivo. É por isso que lá em Atos, capítulo 19, quando Paulo encontrou com os discípulos de Apolo, Paulo os rebatizou. Os rebatizou porque João Batista já estava morto. Eles, naquele momento, eles já não eram cristãos. Porque o profeta que eles alegavam ser profeta deles já não estava vivo. Alguém só é cristão seguindo um profeta vivo, com o selo da infalibilidade. Porque onde não há infalibilidade, não há salvação. Então, apóstolo José, um cristão pode ser salvo sem a Bíblia? Claro, claro. Você sem a Bíblia pode ser salvo. Mas você com a Bíblia e sem um profeta é impossível ser salvo. Porque a Bíblia é o espelho retrovisor da igreja. E o profeta é o para-brisa. É o profeta que faz a equipa inteira avançar. Ok, chegamos ao momento final do nosso programa. Obrigado. O espaço é dado ao apóstolo José para transmitir uma mensagem a todos. Obrigado. Na realidade, se tu és cristão, quem é o teu profeta? Se tu és cristão, quem é o teu profeta então? É porque nós estamos na quinta dimensão, com os católicos, protestantes, evangélicos, benamistas e marabus e rosa cristãos e os outros, que quando nós vemos alguém com a Bíblia, nós dissemos-lhe: se tu és cristão, qual é a tua igreja então? Você vê? Isso é loucura. É impossível alguém ser cristão sem estar com o profeta mensageiro vivo do seu tempo. E hoje é impossível você ser cristão rejeitando o profeta Caco Filipe. Tu não és obrigado a crer, mas saiba que Deus também não é obrigado a te salvar. Obrigado. Obrigado. Para você que nos acompanhou, muito obrigado. Este programa é feito para você.